Seja bem-vindo ao resumo do livro Comece pelo Mais Difícil. Este livro foi escrito por Brian Tracy e resumido pela equipe do canal Super Resumos Audiobooks. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Ao se inscrever no nosso canal, você garante a continuidade do nosso trabalho e ajuda o canal para que o YouTube leve este resumo em audiobook para mais gente. Deixe também o seu like e clique no sininho para não perder os nossos resumos gratuitos. Agora, vamos lá! O livro Comece pelo Mais Difícil é uma lista bem escrita e fácil de digerir com 21 dicas para te ajudar a parar de procrastinar e trabalhar mais. Este é um ótimo guia para quem se sente sobrecarregado de trabalho e não sabe por onde começar. O autor Brian Tracy compartilha diferentes métodos de planejamento e priorização, mostra como identificar as tarefas mais importantes e dicas para manter o foco. É um guia excelente e útil. O canadense-americano Brian Tracy atua no ramo de economia, história, psicologia e negócios há mais de 30 anos. Como autor de sucesso, ele contribuiu e escreveu mais de 70 livros. Tracy é apaixonado por falar em público e aborda muitos públicos corporativos e aqueles interessados em assuntos sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Este resumo começará com uma breve discussão sobre as 3 qualidades principais que você precisa trabalhar para desenvolver os hábitos que o autor irá recomendar. Em seguida, mergulharemos em cada uma das 21 dicas, desde planejar seu dia com antecedência, a lei dos 3 e tarefas de fatiar e cortar em cubos. Se você tiver interesse em ler o livro completo, clique no link na descrição para comprar no site da Amazon. Ao comprar pelo link na descrição, você ajuda o nosso canal a se manter no ar com novos resumos de livros diariamente. Agora, vamos ao resumo do livro Comece pelo Mais Difícil. As 3 qualidades para adquirir novos hábitos. No livro Comece pelo Mais Difícil, o autor explica que decisão, disciplina e determinação são 3 das qualidades críticas necessárias para adquirir novos hábitos. A decisão é necessária em relação à conclusão das tarefas e à sua conclusão. A disciplina entra em ação quando você precisa repetir novos hábitos indefinidamente até que sejam automatizados. Por fim, o autor explica que a determinação é importante nas fases introdutórias de qualquer novo hábito. Você precisa de determinação para gerar motivação para continuar até que seu hábito se torne mais natural. Tenha clareza. O autor descreve sua primeira dica como pôr à mesa. Ele explica que ter clareza sobre metas e objetivos é uma das ferramentas mais importantes quando o assunto é produtividade. Quando você tiver clareza sobre quais são seus objetivos e o que precisa fazer para alcançá-los, você trabalhará mais rápido e realizará mais. Ele descreve as 7 etapas principais que você precisa seguir para obter uma sensação de clareza e realizar mais. Decida o que você quer. Se comprometa com isso escrevendo, colocando tudo no papel. Estabeleça um prazo e subprazos para determinadas tarefas. Identifique tudo o que é necessário fazer para atingir seu objetivo e anote tudo em uma lista. Organize sua lista em um plano claro, começando com o que precisa ser abordado primeiro. Comece a colocar em prática seu plano o mais rápido possível. Se comprometa a trabalhar em algo todos os dias para garantir que está fazendo tudo o que pode para alcançar seu objetivo. O autor ainda destaca que metas claras escritas têm um efeito maravilhoso em seu pensamento. Elas motivam você e o estimulam a agir. Elas estimulam sua criatividade, liberam sua energia e ajudam você a superar a procrastinação tanto quanto qualquer outro fator. Planeje com antecedência. O autor acredita que você deve planejar todos os dias com antecedência. Nunca passe um dia sem saber o que você planeja fazer. Ser capaz de planejar as coisas terá um efeito significativo em sua vida. Significa que você nunca se aproximará de um dia desconhecido, sempre entenderá o que se espera de você e o que espera de si mesmo. Para o autor, sua mente, sua capacidade de pensar, planejar e decidir, é sua ferramenta mais poderosa para superar a procrastinação. Brian Tracy ainda afirma que o planejamento prévio adequado evita o mau desempenho. Assim sendo, ele explica que planejar é uma tarefa simples, não requer muito tempo,
mas um número surpreendente de pessoas não consegue se planejar. E se você ainda não planejou, ficará agradavelmente surpreso com seus níveis de produtividade ao iniciar um processo de planejamento. Quando você tiver um grande projeto pendente, reserve um tempo para listar todas as etapas necessárias para concluir a tarefa. Se essas etapas forem organizadas em uma sequência de acordo com prioridade e prazos, você terá imediatamente um cronograma e um plano claros à sua frente. Trabalhe do início da lista e você verá que fará um grande progresso antes que perceba. A regra do 80-20. Tracy acredita que a regra do 80-20 pode ser aplicada a tudo. 80-20 é uma forma popular de visualizar o comportamento dos negócios e das vendas. Por exemplo, 20% do que você faz provavelmente será responsável por 80% dos seus resultados. 20% dos seus clientes criarão 80% das suas vendas. O autor acredita firmemente nessa proporção e acha que você pode aplicar ela às suas tarefas diárias. O quão importantes são essas tarefas? O autor do livro Comece pelo Mais Difícil explica que você pode ter uma lista de 10 tarefas ou trabalhos diferentes, cada um deles ocupando uma quantidade de tempo semelhante. Mas a realidade é que cada uma dessas tarefas não proporcionará o mesmo valor que as outras. É provável que uma ou duas delas sejam significativamente mais importantes e agreguem muito mais valor do que os outros. E obviamente, essas são as tarefas que você precisa realizar primeiro. Priorize sua lista em ordem de importância. Apenas realizando aquela tarefa você poderá conseguir mais do que se tivesse realizado cada uma das outras 8 ou 9 tarefas. Nas sábias palavras do autor do livro, coma aquele sapo primeiro. Segundo o autor, as tarefas mais valiosas que você pode realizar todos os dias costumam ser as mais difíceis e complexas. Mas o retorno e as recompensas por concluir essas tarefas com eficiência podem ser enormes. Resista à tentação de esclarecer primeiro as pequenas coisas. O tempo e as consequências. Antes de assumir qualquer tarefa ou atividade, o autor recomenda que você considere os resultados e consequências potenciais dessa tarefa. Isto é o que deve ajudá-lo a determinar a importância da tarefa. Outra coisa que ele sugere que você considere é como você vê seu tempo. Ele explica que qualquer pessoa que tenha uma visão de longo prazo da sua vida provavelmente tomará decisões significativamente melhores sobre como seu tempo é gasto e em quais tarefas. Aqueles que têm uma visão estreita ou curta de sua vida e carreira provavelmente não tomarão as melhores decisões. Se você pensar no seu futuro, 5, 10 ou 20 anos à frente, provavelmente fará escolhas e agirá de maneira a garantir que alcançará seus objetivos de longo prazo. Isso aumentará significativamente sua produtividade e produção de trabalho. Para ele, o pensamento de longo prazo melhora a tomada de decisões de curto prazo. Está tudo bem em procrastinar? Você ficará surpreso com isso, mas o autor recomenda que você procrastine. No entanto, é um tipo diferente de procrastinação, que ele chama de procrastinação ativa. Esta é a quinta dica do livro. A realidade é que é improvável que você consiga realizar tudo o que precisa em um determinado dia. Você precisará abrir mão de alguma coisa, e é aqui que o autor recomenda que você procrastine nas tarefas menores. Os pequenos pedaços que podem desperdiçar tempo são muitas vezes as tarefas que você pode pular. Se você decidir procrastinar suas tarefas pequenas e sem importância, terá mais sucesso do que se decidir procrastinar as tarefas importantes e que agregam valor. Você precisa determinar onde estão suas prioridades. E junto com isso, ele explica que você precisa definir posterioridades. Embora todos nós entendamos um prioritário, uma posterioridade é definida como atividades de menor valor que você faz menos, mais tarde, e às vezes nem faz. Entenda quais tarefas são prioritárias e quais podem ser deixadas para depois. Ordene as prioridades. No livro Comece pelo Mais Difícil, o autor explica um método que nada mais é que uma forma de definir suas prioridades diariamente. É um método simples que tem potencial para economizar tempo e aumentar 10 vezes sua produtividade. Então, como você faz isso? Comece com uma lista de todas as suas tarefas diárias.
Depois, identifique cada tarefa com uma letra do alfabeto, começando pela letra A, que deve ser a tarefa mais importante, algo que tem que ser feito hoje. Se houver mais de uma tarefa importante, dê uma nova ordem de priorização, agora rotulando as tarefas prioritárias em uma ordem numérica de prioridades. Assim, as tarefas rotuladas com as demais letras do alfabeto só devem ser realizadas quando você concluir as tarefas que foram marcadas com a primeira letra. Isso significa que as tarefas rotuladas com as letras posteriores não são sua prioridade e serão concluídas assim que suas prioridades forem totalmente abordadas. O autor é enfático ao dizer, abre aspas, use sua força de vontade para seguir em frente e continuar neste trabalho mais importante, a tarefa mais importante que você poderia estar realizando. Como o sapo inteiro e não pare até terminar completamente. Fecha aspas. As áreas de resultado. O autor explica que você precisa se concentrar nas principais áreas de resultados. Ele define uma área-chave de resultados como algo que você tem total controle e é responsável por sua conclusão. Ninguém mais vai fazer isso, então se você não fizer isso, não será feito. Ao trabalhar em um escritório, é importante conversar com seu chefe ou superior e identificar suas próprias áreas de resultados principais. Estas são as suas responsabilidades mais importantes e é importante que você e todos com quem trabalha compreendam quais áreas de trabalho são designadas a quem. O autor sugere que, uma vez identificadas as principais áreas de resultados, você se avalie de acordo com seus pontos fortes e fracos nessa área. Defina em quais áreas você é forte com 9 ou 10, e as áreas que precisam de trabalho podem ser 1 ou 2. Isso permitirá que você reconheça onde obtém mais resultados e onde talvez esteja com desempenho inferior. A próxima etapa é considerar quais habilidades você pode aprender para melhorar seus pontos fracos e ter um impacto significativo em seu resultado profissional e em sua carreira. É aqui que você precisa se concentrar. A Lei dos 3. A 8ª dica do livro Comece pelo mais difícil é aplicar a Lei dos 3. Você precisa identificar 3 tarefas principais que você acredita oferecerem mais valor e contribuição para a sua empresa. É aqui que seu foco precisa estar a maior parte do tempo para que o resultado do seu trabalho tenha o melhor desempenho. O autor sugere que você reserve 30 segundos para anotar seus 3 principais objetivos. Isso deve vir naturalmente para você, não perca muito tempo pensando. Ele explica que em sua vida você tem 3 áreas principais: família e relacionamentos, saúde e condicionamento físico e carreira. Se você pode ter um objetivo para cada área, provavelmente está se concentrando nas coisas certas. Depois, ele recomenda que você reserve alguns minutos para se avaliar em cada uma dessas áreas para estabelecer o que você mais precisa trabalhar para alcançar seus objetivos. Trabalhe o tempo todo que você trabalha. Quando você está trabalhando, você realmente deveria estar trabalhando. O autor explica que sempre que você perde tempo conversando com colegas de trabalho, sonhando acordado ou realizando tarefas não relacionadas ao trabalho, você terá menos tempo para se concentrar no que é importante. Ao reservar um horário para trabalhar, trabalhe o tempo todo. Ele diz, abre aspas, para manter sua vida em equilíbrio, você deve decidir trabalhar o tempo todo. A razão pela qual você trabalha duro é para ter a melhor vida possível fora do trabalho com sua família, certo? É por isso que ele recomenda definir suas prioridades no trabalho, garantir que você esteja trabalhando nas tarefas mais importantes que lhe permitirão alcançar o equilíbrio perfeito entre trabalho e vida pessoal. Esteja preparado. O autor explica que a preparação é fundamental. Se você quiser evitar a procrastinação e a perda de tempo, a melhor coisa a fazer é garantir que você tenha todas as ferramentas ou recursos necessários antes de iniciar uma tarefa. Estar preparado significa que você não terá que se desviar do trabalho em questão para conseguir algo de que precisa. Você pode se concentrar no trabalho em questão assim que estiver pronto, sem necessidade de distrações até que a tarefa seja concluída. Para ele, abre aspas, uma das melhores maneiras de superar a procrastinação é tirar sua mente da enorme tarefa que tem pela frente e se concentrar em uma única ação que você pode realizar. Um passo de cada vez. Atualize suas habilidades.
O autor explica que muitas vezes, quando você sente que não tem o conhecimento ou a capacidade de concluir uma tarefa, você acaba procrastinando. Tem a ver com falta de confiança na capacidade. A melhor maneira de evitar esse tipo de procrastinação é atualizar constantemente suas habilidades e aprender sempre. Você nunca saberá tudo o que precisa saber, então se dedicar ao aprendizado constante irá o beneficiar no longo prazo. Ele acredita que aprender continuamente é o requisito mínimo para o sucesso. Existem 3 etapas que você pode seguir para alcançar o domínio necessário. Leia todos os dias durante 60 minutos sobre algo relevante para a sua área de trabalho. Sempre que surgir uma oportunidade de curso ou seminário, aproveite. Use seu tempo dirigindo para ouvir audiolivros ou podcasts relevantes. Talentos especiais. O autor explica que cada indivíduo tem seus próprios talentos ou habilidades que são especiais e os ajudam a se destacar dos demais. A chave é identificar quais são os seus e aproveitá-los para impulsionar sua carreira. Esses talentos podem te tornar extremamente valioso e não tenha vergonha de os identificar e apontar eles para outras pessoas. Limitações. Assim como todos temos talentos especiais, o autor reconhece que todos temos as nossas principais limitações. Pode haver algo que o impeça de alcançar seus objetivos. Se você conseguir identificar qual é a sua limitação e elaborar um plano para combater sua fraqueza, você será capaz de prosseguir e alcançar seus objetivos. Reflita: o que o impede de comer sapos que pode realmente fazer a diferença? Por que você ainda não atingiu seu objetivo? Às vezes é bom estar sob pressão. Embora tenha uma má reputação, o autor explica que muitas vezes colocar pressão sobre si mesmo é a chave para o sucesso. Ele explica que poucas pessoas conseguem trabalhar sem supervisão ou pressão. A maioria das pessoas confia nos líderes para impor restrições de tempo e pressão para realizar o trabalho. Se você aprender como exercer pressão sobre si mesmo, sem depender da opinião de outra pessoa, você se verá progredindo rapidamente. O corpo é como uma máquina. Tracy explica que você e seu corpo são essencialmente uma máquina. Você precisa estar bem lubrificado, abastecido e descansado para poder ter o melhor desempenho. Não se trata apenas do físico, há também as energias mentais e emocionais que precisam ser cuidadas. Se você cuidar bem de si mesmo, será capaz de trabalhar mais e por mais tempo, mas se estiver esgotado ou subnutrido, verá que seu progresso será rapidamente interrompido. O autor lista 4 dicas para maximizar seus poderes pessoais. Não trabalhe demais, pois na maioria das vezes os líderes apresentam desempenho insatisfatório. Entenda qual é o seu ritmo de trabalho ideal. Certifique-se de dormir o suficiente diariamente. Cuide da sua saúde física e mental, não a negligencie. Motivação. A motivação é uma daquelas características engraçadas. Muitas pessoas presumem que é algo que você tem ou não tem. Mas esse não é o caso. O autor explica que todas as suas emoções pessoais, sejam elas positivas ou negativas, estão diretamente relacionadas à forma como você fala e se trata. Todos nós culpamos as coisas que acontecem conosco pela forma como nos sentimos, mas o autor ressalta que não é o evento que determina seus sentimentos, mas a maneira como você interpreta o evento. Para ele, sua versão dos eventos determina em grande parte se esses eventos motivam ou desmotivam você, se eles te energizam ou roubam a sua energia. Ele explica que ser otimista é a melhor maneira de permanecer motivado. Quaisquer pessoas, ações e situações que o cercam podem ser vistas de forma tão positiva quanto você escolher. Não interprete palavras ou reações de maneira errada, em vez disso, esteja constantemente em busca do bem. Você deve se recusar a permitir que as dificuldades e contratempos inevitáveis da vida diária afetem seu humor ou emoções. Cuidado com a tecnologia. Embora tenhamos dificuldade em lembrar uma vida antes da tecnologia e não consigamos imaginar o que faríamos sem ela, a tecnologia pode ser uma verdadeira perda de tempo. A nova era da internet nos proporcionou a capacidade de comunicar ou acessar constantemente informações relacionadas a assuntos pessoais ou empresariais.
se tornou uma distração iminente que o autor identifica como problemática. Ele explica que mesmo que você tenha a capacidade de permanecer em contato constante e estar constantemente conectado, isso não é essencial. Caso contrário, é extremamente benéfico se desconectar regularmente de todos os seus dispositivos. Este também é um problema crescente quando se trata de trabalho. Estar constantemente acessível significa que a distração surge com mais regularidade do que nunca. Ele é enfático ao dizer que quando você se ausenta por um dia, uma semana ou um mês e fica sem contato com seus dispositivos de comunicação, nada acontece. O mundo parece continuar girando, quer você esteja ou não em contato contínuo com ele. Poucas coisas são tão importantes que não possam esperar. A técnica de fatiar e cortar. Outra técnica que o autor recomenda é fatiar a tarefa ou, como diz ele, reduzir uma tarefa grande ao tamanho de uma fatia de salame. Este é um método eficaz de lidar com grandes tarefas. Basta detalhar a tarefa inteira e, em seguida, dividir ela em tarefas ou fatias mais gerenciáveis. Você pode começar com apenas uma pequena fatia e saber que ainda está progredindo. Psicologicamente, você achará mais fácil realizar uma única e pequena parte de um grande projeto do que iniciar o trabalho inteiro. O autor explica que depois de completar uma fatia, não importa quão pequena seja, você sentirá uma sensação de motivação para manter a bola rolando e passará para a próxima fatia. É menos cansativo do que enfrentar uma tarefa gigantesca e, na maioria das vezes, você consegue fazer mais dessa maneira. Certamente é menos confrontador. Use o tempo da melhor forma. O autor do livro Comece pelo Mais Difícil recomenda reservar muito tempo para que você possa se concentrar no trabalho realmente importante. É importante que esses blocos de tempo sejam ininterruptos. Programe esses períodos de tempo com antecedência e se comprometa com eles. Use um planejador ou calendário para mapear isso e se certifique de fazer cada minuto ser aproveitado ao máximo. Como discutimos antes, se comprometa a trabalhar apenas quando estiver trabalhando. Segundo o autor, a maior parte do trabalho realmente importante que você faz requer muito tempo ininterrupto para ser concluído. Diferencie o momento da urgência. A penúltima dica do livro combina bem com aquela que discutimos anteriormente sobre como colocar pressão sobre si mesmo. Essa dica é a importância de desenvolver um senso de urgência e criar impulso. Segundo o autor, quando você toma ações contínuas regularmente em direção aos seus objetivos mais importantes, você ativa o princípio do momento do sucesso. Ele explica que este princípio fala que, embora começar possa parecer exigir uma grande quantidade de energia inicialmente, a energia necessária para continuar será significativamente menor. A última dica. O autor diz no livro que toda grande conquista da humanidade foi precedida por um longo período de trabalho árduo e concentrado até que o trabalho fosse concluído. Sua capacidade de selecionar sua tarefa mais importante, de iniciar ela e depois se concentrar nela obstinadamente até que esteja concluída é a chave para altos níveis de desempenho e produtividade pessoal. Para realizar uma tarefa individualmente, você deve trabalhar apenas nela, sem qualquer distração do início ao fim, se concentrando em apenas uma coisa de cada vez. É uma questão de ir até o fim o mais rápido possível, evitando qualquer tentação de parar no meio do caminho. O autor explica que se concentrando em apenas uma tarefa por vez e evitando todas as distrações você pode reduzir o tempo gasto na tarefa em até 50%. Vale a pena fazer isso. Conclusão. Agora vamos a um resumo das principais conclusões que podemos aprender com a leitura do livro Comece pelo Mais Difícil. Tenha clareza sobre suas metas e objetivos. Planeje seu dia com antecedência. Aplique a regra 80-20 em tudo. Se concentre nas tarefas mais importantes, não em todas as tarefas. Compreenda os resultados e consequências potenciais de todas as tarefas. Não há problema em procrastinar se forem tarefas de baixo valor. Priorize suas tarefas com rótulos. Só prossiga quando as tarefas mais importantes forem concluídas. Se concentre nos resultados da sua área-chave, nas tarefas pelas quais você é inteiramente responsável. Esteja constantemente aprendendo e atualizando suas habilidades.
Cuide de si mesmo para ter o melhor desempenho. Se lembre de que tirar um tempo da tecnologia pode ser benéfico. Divida as tarefas em etapas menores e acionáveis. Reserve grandes períodos de tempo. Desenvolva um senso de urgência. Lide com cada tarefa. Se você quer saber mais sobre o assunto, você pode ler este livro completo comprando pelo link da Amazon que disponibilizamos na descrição deste vídeo. Além disso, ao comprar o livro completo, você ajuda o nosso canal a se manter ativo com novos resumos todos os dias. E se você gostou dos insights desse resumo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdo transformador. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!